Olá, hipertensão, a famosa pressão alta, é um assunto super sério, né? Mas assim, como é que os remédios realmente funcionam para controlar isso? Hoje a gente vai desvendar esse mistério, vai entender as principais estratégias de tratamento, uma por uma. Bora lá! Então, para começar, eu lanço uma pergunta. O que é que afeta, olha só, um em cada 4 adultos e na maioria das vezes não dá sinal nenhum sintoma? É uma condição super comum que age bem quietinha sem a gente nem desconfiar. Já tem um palpite? É isso mesmo, é a hipertensão, a pressão alta. E esse apelido de silenciosa não é à toa, né? Vem justamente porque ela quase nunca dá sintoma. E é por isso, por ser tão comum e ao mesmo tempo tão discreta, que o tratamento precisa ser pensado de forma estratégica. Não existe uma receita de bolo, uma solução única que serve para todo mundo. Bom, então qual é a grande meta do tratamento? É bem simples e direto, na verdade. O objetivo é baixar a pressão arterial para proteger os nossos órgãos mais importantes, sabe? Coração, cérebro, rins, proteger todos eles dos estragos que essa pressão nas alturas pode causar com o tempo. A nossa primeira estratégia se baseia numa ideia bem simples, quase de hidráulica mesmo. Pensa no nosso sistema circulatório como se fosse um monte de canos. Se a pressão da água está muito forte, um jeito de resolver é diminuir a quantidade de água ali dentro, certo? Vamos ver como isso funciona no nosso corpo. E é exatamente aí que entram os famosos diuréticos. Eles trabalham lá nos rins, dando uma forcinha para o nosso corpo se livrar do excesso de sal, e junto com o sal, vai embora mais água pela urina. A analogia da mangueira é perfeita. É como diminuir a quantidade de água que passa por ela para a pressão baixar. Menos volume de sangue circulando, menos força empurrando a parede das artérias. Simples assim. Ok, vamos aos detalhes práticos. O jeito que eles funcionam a gente já viu. Mandar sal e água embora. Medicamentos como a hidroclorotiazida são super comuns. Mas olha, é fundamental entender de onde vêm os efeitos colaterais. Pensa comigo, se o corpo está eliminando mais líquido, o volume de sangue diminui. Isso é ótimo para a pressão, mas é exatamente essa diminuição que pode causar tontura, às vezes até desidratação. Por isso não dá para brincar, o acompanhamento médico é essencial. Muito bem, agora vamos para a segunda grande estratégia. Se a gente não vai diminuir o volume de sangue, que tal aumentar o espaço para ele passar? Faz todo sentido, né? Essa é a lógica por trás da tática de relaxar os vasos sanguíneos. O nome técnico para isso é vasodilatação. Para entender fácil, imagina que as nossas artérias são as rodovias do corpo. A pressão alta seria um engarrafamento monstruoso. O que a vasodilatação faz é como se a gente construísse mais pistas nessa rodovia. De repente, o tráfego, que é o nosso sangue, começa a fluir muito mais livre, com bem menos aperto, menos pressão. E para fazer isso, existem duas classes de medicamentos muito famosas, os IECAs e os BRAs. Os dois miram na mesma coisa, uma substância que o nosso corpo produz chamada angiotensina, que tem a mania de apertar os vasos. A grande diferença está no como eles agem. O IECA, ele impede que essa substância seja formada. Já o BRA deixa ela se formar, mas impede que ela haja. Ah, mas e daí? A diferença prática é gigante, porque os IECAs às vezes causam uma tosse seca bom chata. E aí, nesses casos, os BRAs entram como uma excelente alternativa. Olha só esse resumo do nosso kit de ferramentas para relaxar os vasos. Além dos IECAs e BRAs que a gente acabou de falar, tem também os bloqueadores dos canais de cálcio. Esses funcionam de um jeito um pouco diferente. Eles impedem que o cálcio entre nas células dos músculos das artérias. E por que isso importa? Porque é o cálcio que faz esses músculos se contraírem, se apertarem. Menos cálcio entrando, mais relaxamento. Viu só? Cada classe tem seu jeito de agir, suas particularidades, e é por isso que só um profissional de saúde pode dizer qual é a melhor para cada caso. Bom, já falamos de diminuir o volume e de alargar o caminho. Nossa terceira e última estratégia muda o foco. A gente sai dos canos e vai direto para a bomba central de todo o sistema, o coração. A ideia aqui é, se não dá para mexer no volume ou no espaço, que tal a gente regular a força dessa bomba? E é exatamente para isso que servem os beta-bloqueadores. Eles agem direto no coração, fazendo com que ele bata um pouco mais devagar e com um pouquinho menos de força. Aquela analogia da bomba é perfeita. É como se a gente diminuísse a potência do motor. O resultado? A pressão em toda a tubulação diminui naturalmente. Remédios como o atenolol, por exemplo, fazem exatamente isso. Diminuem o ritmo e a força do coração. E é por isso que, às vezes, quem toma pode sentir um cansaço maior, uma tolerância menor a exercícios. Isso acontece porque o coração está trabalhando de um jeito mais calmo, bombeando sangue de forma mais moderada.
Isso pode diminuir a oferta de oxigênio quando o corpo precisa de mais, como no esforço físico. E olha, um ponto de atenção crucial: esses medicamentos pedem muito, mas muito cuidado em quem tem asma. Então, a gente já viu as estratégias, as ferramentas, mas tem um detalhe super importante: nenhuma delas funciona sozinha, isolada. O sucesso de verdade do tratamento depende de uma parceria, uma colaboração bem afinada entre várias partes. E com isso a gente chega na mensagem que é, talvez, a mais crítica de toda essa nossa conversa. Essa frase que está aí é a regra de ouro. Se automedicar, especialmente na hipertensão, é algo extremamente perigoso. A decisão de qual estratégia usar, qual remédio, em qual dose, isso é uma decisão exclusivamente médica. Não tem eu acho, não tem dica de vizinho. O caminho seguro é sempre este aqui. Primeiro passo, o diagnóstico, que tem que ser feito por um médico. Segundo passo, a prescrição, que é única para cada pessoa, é individualizada. E o terceiro passo, que é fundamental, a orientação farmacêutica. Conversar com a equipe da farmácia garante o uso correto, tira todas as dúvidas, é o que faz o tratamento funcionar como tem que funcionar. Ufa! Vimos que controlar a pressão alta é um trabalho de estratégia e, acima de tudo, de colaboração. Entender como essas ferramentas funcionam dá mais autonomia, dá poder para a gente participar ativamente do nosso próprio cuidado. Então, a questão que fica no ar é: com esse conhecimento todo em mãos, qual vai ser o próximo passo de cada um para zelar pela própria saúde?